A Ucrânia retoma ataques contra a região de Kursk a fim de ter mais territórios eventualmente para discutir numa mesa de negociações caso Donald Trump leve de fato as discussões da guerra para uma negociação com a Rússia e com a Ucrânia. Lembrando que a perspectiva da Ucrânia é não perder seus territórios no leste. E, para tanto, a Ucrânia precisaria ter alguma contrapartida, ou seja, o território de Kursk, sem dúvida, seria importantíssimo para a Ucrânia numa possível troca, enfim. A propósito da região de Kursk, a incursão militar da Ucrânia no território de Kursk, na Rússia, foi discutido naquele contexto do agosto de 2024 qual que seria o objetivo da Ucrânia em invadir o território russo, enfim. É claro que, em primeiro lugar, o objetivo é contra-atacar um país que atacou a Ucrânia, ok? Mas qual seria o ganho que a Ucrânia teria? Conforme nós falamos naquele contexto e depois o próprio Syrskyi toma o assunto, trazendo isto a público, é de que a Ucrânia teria territórios para trocar com a Rússia caso houvesse um cessar-fogo, uma trégua e uma paz, sucessivamente. Nós temos então uma contraofensiva da Ucrânia no território de Kursk, conforme inclusive até aponta o Ministério aí das Relações de Defesas da Rússia, enfim. Hoje é dia 4, aliás, hoje é dia 5 já, não é? De janeiro de 2025. Nós temos diversos temas a serem abordados aqui, e antes de avançar, se o conteúdo aqui ajuda você a compreender as questões da geopolítica, eu peço a você que deixe o like e se inscreva no nosso canal. E a imagem inicial do nosso vídeo trago aqui a vocês a foto de um jornalista na região do Donbass, um jornalista de origem russa que cobria a guerra e foi atingido e acabou sendo abatido. A Maria Zakharova já fez críticas bem pesadas à Ucrânia por conta deste incidente, diz que as instituições ocidentais dão aval para a Ucrânia cometer atentados terror, conforme vocês sabem, enfim. O nome do jornalista é Alexander Martemianov, que acabou sendo alvejado no fronte de guerra e relatava ali o que ocorre na guerra no fronte, enfim, tudo bem? Então, uma situação bem difícil para os jornalistas que cobrem o fronte de guerra, acabam, no caso aí, este jornalista acabou sendo atingido, enfim. Pessoal, então, aqui vários assuntos conforme nós mencionávamos. Um deles, importantes, o de ontem, é o ataque que a Ucrânia fez na região de Leningrado. Conforme nós sabemos, Leningrado fica no norte da Rússia. A distância entre o território da Ucrânia e a região de Leningrado é uma distância muito considerável, tá? É uma distância lá de 900 quilômetros. Nós falamos sobre este tema aqui. E o objetivo da Ucrânia naquela região era justamente atingir um terminal de exportação de gás no porto, tá certo? Em São Petersburgo, tá? Olhando aí no mapa, aumentando aqui para que nós observemos, a distância a gente viu lá, é 854 quilômetros, enfim, mais ou menos, o que dá em torno de 900 quilômetros de distância, daí para mais, ok? É entre a Ucrânia e o território da Rússia atingido no porto, conforme nós mencionamos, ok? Nós tivemos o aeroporto de São Petersburgo fechado ontem e o ataque que a Ucrânia fez na região de um terminal de exportação de gás no porto de Ust-Luga, na Rússia. Na costa do Mar Báltico, esta região importante já havia sido atacada pela Ucrânia antes, não é? E nós tivemos novamente ontem este ataque contra a Rússia feito pela Ucrânia, conforme nós mencionamos e voltamos a mencionar aqui. O objetivo ucraniano é atingir infraestrutura de guerra, conforme nós sabemos, tá? E realmente ali fábricas e região de produção de gás, além da zona portuária, da frota dos navios sombras da Rússia na região do mar, conforme nós conhecemos ali o famoso Mar Báltico, enfim. Tá? Então aí o primeiro tema abordado aqui, ó, a Ucrânia ataca na região de Leningrado, o porto de Ust-Luga, a refinaria naquela região, enfim, tá certo? Agora, uma coisa importante que nós começamos a falar no nosso vídeo é a ofensiva ucraniana na região de Kursk. Tá? Então nós temos os ucranianos fazendo uma contraofensiva na região de Kursk. Vale lembrar que a Ucrânia fez uma ofensiva na localidade de Kursk em agosto de 2024. Ao longo de agosto e setembro, a Ucrânia avançou
e a Ucrânia avançou para várias cidades nesta localidade de Kursk. Conquistou 1.300 km², conforme nós sabemos, não é? E neste contexto, a Ucrânia ocupou cidades tais quais Snagost, Malaya Loknia, por exemplo, tá? Uma série de pequenos vilarejos dentro desta região e, claro, a importante cidade ali neste saliente que é a região de Sudzha. Houve a contraofensiva russa. Esta contraofensiva russa foi retomando alguns territórios conforme nós observamos aqui no nosso canal ao longo dos eventos, à medida que eles iam acontecendo. Aqui nós temos uma contraofensiva novamente agora da Ucrânia na direção nordeste do território de Kursk, conforme este mapa tenta nos trazer. E aqui um outro mapa, este nós somos mais acostumados, vejamos só a contraofensiva ucraniana no território de Kursk, a fim de avançar na direção nordeste, conforme eu mencionei com vocês, tá certo? Então, nesta direção aqui, o Ministério de Defesa da Rússia relata que as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva na região de Kursk, na vila de Berdin. Conflitos estão em andamento. Amanhã, provavelmente, nós retomamos esse assunto por conta aí dos tais desdobramentos que pode ocorrer nesta região. Há alguns dias nós vimos a Ucrânia fazendo ataques contra um quartel-general no território de Kursk, mas no norte, ali, não no saliente que a Ucrânia ocupa, mas sim ao norte, conforme nós mencionamos aqui. Tá? Além da Ucrânia ter feito ataques contra Ligov, que fica mais ao norte também, dentro do território de Kursk. Ou seja, há um interesse muito grande da Ucrânia em atingir as bases militares da Rússia, que servem de apoio à contraofensiva no território de Kursk, tá certo? Então, a Ucrânia fez esses ataques e hoje a Ucrânia busca fazer uma ofensiva nesta região a fim de expandir o território. Vamos acompanhar os desdobramentos do que teremos aqui em Kursk, tá certo? Lembrando que, mais uma vez, a invasão do território da Rússia era uma das linhas vermelhas do governo de Vladimir Putin, e essa linha vermelha foi ultrapassada e até agora não houve a resposta que a Rússia prometia, que era uma resposta de caráter nuclear, enfim. Tomara que não haja, evidentemente, não é? Enfim, então nós temos essa contraofensiva da Ucrânia na região de Kursk. E aqui vale mencionarmos também o outro assunto que envolve a questão da diplomacia, da geopolítica, que é o encontro que nós teremos no dia 9 de janeiro na base aérea de Ramstein. Então haveria um encontro, inclusive, em Ramstein, com o encontro do Zelensky com o governo americano, Joe Biden, há algumas semanas, né? O Joe Biden acabou não comparecendo por conta das eleições internas e problemas outros do governo americano. E o Zelensky acabou apresentando seu plano de vitória individualmente. Naquela semana o Zelensky ele fez viagens para territórios da Alemanha, da França, do Reino Unido e da Itália, certo? A fim de apresentar o seu plano de vitória, e depois no Congresso da Ucrânia ele acabou apresentando o plano de vitória, conforme nós observamos, não é? E agora nós temos novamente uma reunião em Ramstein. Ramstein é onde nós temos um importante hub logístico militar dos Estados Unidos, na Europa, inclusive, não é? No contexto, no âmbito da OTAN, enfim, fica na Alemanha. Nós teremos ali um encontro novamente com a Ucrânia e os países da OTAN, sobretudo Estados Unidos, e o Zelensky vai apresentar alguma coisa e fala da possível ajuda que receberá o ocidental. Que ajuda é essa? Vamos acompanhar. Ou seja, o Zelensky espera que haja um apoio com tropas no solo ucraniano para defender a Ucrânia, e pelo que nós observamos, o Zelensky quer o que se compreende mesmo como pai justa, que é não ceder seus territórios, né? Resta saber qual será a resposta dos países ocidentais em relação à Ucrânia e ao que a Ucrânia pretende e assim por diante, né? Então nós teremos esse encontro em Ramstein e talvez por este encontro que ocorrerá agora nós temos a Ucrânia fazendo essa ofensiva, essa contraofensiva na região de Kursk para ter territórios e demonstrar algum sucesso. Vamos acompanhar os desdobramentos de Kursk e a reunião de Ramstein lá no dia 9 de janeiro do corrente ano, nessa semana agora, né, gente? Então, vamos acompanhar, enfim. Outros temas aqui importantes são a ofensiva russa, importante, na região de Pokrovsk, que já vou comentar com vocês, mas antes,
observar aqui, ó, o Voronezh em emergência, em decorrência de ataques da Ucrânia, bem como aeroportos fechados em Kazan. Então nós temos, quando olhamos para o mapa do contexto da guerra, nós vemos aqui o sinal de alerta em Voronezh, conforme podemos notar claramente ali, nesta região aqui, em decorrência de ataques ucranianos, drones ucranianos, e a Ucrânia fez ataques contra a região de Rostov, aqui na região sul, conforme estou aqui circulando, tá? Apagando. Nós temos uma base importante em Tangarog, nós já vimos a Ucrânia fazendo alguns ataques nesta região, tá? E também mais ao norte nós temos ali a base aérea de Milerov, tá? Então nós temos a Ucrânia fazendo ataques contra Rostov, a fim de atingir, conforme observamos, a base aérea de Milerov, não é a primeira vez, e também na região de Taganrog, no território de Rostov, ou seja, no limite fronteiriço imediato da Ucrânia, a Ucrânia faz ataques precisos, ou busca fazer ataques contra a infraestrutura de guerra da Rússia, enfim. Continuemos por acompanhar. Sobre o fronte de guerra, dois cenários importantes. A importante conquista de Kurakhove pelos russos e o avanço russo para leste na região de Shevchenko e o domínio russo da reserva de lítio. Lítio é um importante mineral para a fabricação de smartphones, baterias, enfim, inquestionavelmente tem uma importância gigante para a economia, a produção de lítio. E por sua vez, a Rússia, ao avançar após Kurakhove, aliás, tem um vídeo mostrando a Rússia hasteando bandeiras russas no território de Bangarog, aliás, no território de Kurakhove, tá? E o avanço russo, enfim, na direção de Shevchenko, com o objetivo justamente de ter acesso a esta localidade onde há grande reserva de lítio. Quando nós olhamos aqui o mapa, eu vou aumentar para vocês e evidenciar para nós a região de Kurakhove, que fica nesta localidade aqui, conforme nós vemos circulado, não é o círculo que faço, e a região de Shevchenko é aqui. Este mapa não mostra ainda a conquista russa nesta região de Shevchenko, ok? Até porque o mapa tem um certo atraso em trazer ali a realidade dos avanços no contexto da guerra, no fronte de guerra, enfim, tá? Mas é uma região importante, tudo bem, de produção de lítio e, portanto, a Rússia, ao avançar nesta região, tem acesso a riquezas importantes. Embora o centro urbano de Shevchenko esteja aqui, ó, ao sul da região de Pokrovsk, que é outro ponto para onde a Rússia tem avançado. Então nós vamos observar agora a Rússia fazendo avanços em Pokrovsk, não pelo centro urbano, não pela direção urbana do espaço de Pokrovsk, mas sim buscando fazer ataques contra a região de Pokrovsk a partir da periferia, justamente para que não haja confrontos urbanos pesados, conforme nós observamos. Tudo bem? Nós vamos assistir nos próximos dias, sem dúvida eu tenho falado isso aqui com vocês, a tentativa russa de conquistar a região de Pokrovsk, tá? Uma busca considerável da Rússia de conquistar esta região, que é uma zona importante de defesa da Ucrânia. Se a Rússia avançar sobre Pokrovsk, eles vão bater lá em Dnipro na sequência. Pelo menos esta é a grande expectativa, tá? E claro, vão se direcionar ao sul, tá? Se eles avançam sobre Pokrovsk, nesta localidade, eles vão buscar chegar lá em Zaporizhzhia, tá certo? E para o norte eles vão tentar avançar, claro, evidentemente, para a região de Luhansk, a fim de fechar a localidade de Luhansk, que eles ainda não conquistaram, enfim. Ou seja, há um empenho bem considerável da Rússia na região de Luhansk, ou melhor, na região de Pokrovsk, a fim de conquistar estas localidades. Vamos acompanhar como que será o desdobramento, enfim, mas pelo que nós estamos observando, haverá um interesse bem pesado da Rússia em conquistar a Pokrovsk, que é um dos últimos grandes
espaços urbanos na localidade. Quando nós olhamos no mapa aqui da guerra, nós temos esta realidade. Notem só, nós teríamos a Rússia buscando avançar para a região de Pokrovsk. E se a Rússia consegue avançar na região de Pokrovsk, eles vão avançar na direção de Dnipro e também na região de Zaporizhia. E lá, conforme eu mencionava, tentar fechar o espaço de Luhansk aqui, que eles ainda não conquistaram totalmente, embora a maior parte já, né? E por fim, fechariam aqui sem dúvida esta região, tá? Este é o objetivo russo. Vamos acompanhar como que isso se dará, ou se teremos também uma ofensiva da Ucrânia, por que não, né? E se esta ofensiva da Ucrânia ocorrer, eles vão buscar retomar certos territórios, tudo bem? Ao longo da guerra houve duas contraofensivas ucranianas, tá certo? Uma ainda em 2022, tá? Quando a Ucrânia conseguiu retomar territórios do norte e do nordeste, tudo bem? E uma outra contraofensiva que ocorreu em 2023, tá? E essa contraofensiva foi muito alardeada, haveria uma contraofensiva e tal, e muitas informações da Ucrânia vazaram e foram parar na mesa da Rússia, né? E quando a Ucrânia fez a sua contraofensiva, envolvendo ali uma série de equipamentos ocidentais, Abrams, por exemplo, né? Enfim, nós tivemos a Rússia conseguindo segurar bem, porque já tinha muita informação de como seria a contraofensiva da Ucrânia, enfim. Tanto é que na sequência a gente teve a Ucrânia fazendo a invasão no território de Kursk, e quando a Ucrânia invadiu Kursk, não se divulgou para os Estados Unidos que a Ucrânia tomaria esta operação, né? Justamente para que essas informações não fossem vazadas, como foram vazadas muitas informações, né, do contexto da OTAN para Moscou, de modo inclusive que muita discussão a respeito de que dentro da OTAN há infiltração, espionagem pesada, tá certo? Por parte da Rússia, enfim. Tudo bem? Vamos continuar acompanhando a guerra, não é? Aliás, a questão da geopolítica. No ano de 2024, 2025, tomara que nós tenhamos o encerramento dessas guerras e nós possamos analisar muito mais os desdobramentos políticos e econômicos do que apenas as questões de guerra. Este é o meu ponto, enfim. No mais é isso. Se você chega até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você: conheça a nossa comunidade geopolítica e adquira o nosso material de estudos. O link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada. Além disso, deixa o like, se inscreva, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.